Quando você come algum prato, você fica louco para querer colocar pimenta ou você é um pouco reticente nisso? E você já foi para o México? Será que lá no México tudo é picante? Então vem comigo fazer uma viagem gastronômica pelo México através da pimenta. E aí pessoal, eu sou o Luiz Araújo e nesse canal você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre viagem, diversão e comida boa. E hoje a gente está no nosso quarto episódio da série Viagem pela Gastronomia no México. E o ingrediente principal de hoje é pimenta. Aproveitando, se você ainda não viu os outros 3 episódios, eles estão aqui na playlist do canal, então não percam. Bom, para começar nosso papo, não podia ser diferente. Eu tenho que contar um pouquinho a história da pimenta. E aí, como é que será que esse alimento surgiu na nossa vida? Bom, para que você saiba, pimenta é um fruto. Sim, um fruto. E é um fruto tipicamente americano, originário do México, é claro. A pimenta vermelha surgiu em torno de 7.000 anos antes de Cristo e rapidinho se espalhou em direção a toda a América do Sul, principalmente para a Bolívia e para o Peru. Já na América Central, existem vários tipos de pimenta, mas a pioneira, gente, é conhecida como pimentão. E na América do Sul, a primeira pimenta que apareceu por aqui foi a pimenta malagueta. A pimenta é uma das plantas mais antigas do mundo que o homem já conseguiu domesticar. E quando eu falo domesticar, é que ele já conseguiu plantar e entender o seu manejo. Que horas planta, quando rega, como colhe, qual é o melhor solo, tudo isso. Os maias e os astecas já cultivavam essa pimenta há 5.000 anos atrás. Ela surgiu mais ou menos na mesma época do milho. Aliás, aproveitando, se você não viu o último episódio, eu falo exatamente sobre o milho. Então, clica aí e já assiste. E adivinha quando que o mundo conheceu a pimenta? Claro, não podia ser diferente, pelas grandes navegações. Quando Colombo chegou no México, lá no século XV, ele imaginou que ele estava chegando nas Índias. E aí ele se deparou com uma quantidade enorme de pimentas. Mas ele não encontrou a pimenta que ele procurava, que é a pimenta preta, que em inglês é conhecido como pepper. Cuidado, porque pepper é pimenta preta e chili é a pimenta que a gente conhece como pimenta vermelha. Bom, demorou cerca de mais ou menos uns 100 anos para que essa pimenta chegasse na África e na Europa. E lá na Europa, elas se concentraram principalmente na região dos Balcãs. Elas também chegaram nos Estados Unidos lá no século XVII. E nessa mesma época também chegaram no Sudeste Asiático, que é onde é extremamente apreciado por toda a população. Você acredita que até a década de 90 o Brasil era o maior produtor de pimenta? Depois disso, os agricultores perderam um pouco o interesse no produto e a gente foi ultrapassado pelos mexicanos, tailandeses, indianos e até pela Malásia. Mas eu vou te contar que até hoje é o 3º produto mais consumido no Brasil, acredita? Agora aqui no Brasil a gente tem diferentes tipos de pimenta, inclusive as pimentas de cheiro que a gente conhece, que é muito tradicional da cultura do Norte e Nordeste. Lá no México o negócio é um pouquinho diferente. Eles também têm vários tipos de pimenta. Aliás, no mundo inteiro são conhecidos mais de 30 tipos diferentes de pimenta. E se a gente for ver a nomenclatura, aí é a perder de vista. Outra curiosidade, a pimenta, esse chili que eu falei, que não é a pimenta preta, não é a pimenta do reino, é aquela pimenta que a gente conhece, por exemplo, dedo de moça, malagueta. Essa pimenta, normalmente, ela muda de cor de acordo com o seu grau de maturação. Então ela nasce verde, vai indo para o vermelho aos poucos. E tem algumas que também são alaranjadas, amareladas, arroxeadas e até preta, mas não a pimenta do reino preta, não aquelas bolinhas, a pimenta mesmo fresca. Toda pimenta tem uma propriedade chamada capsaicina, que estimula a salivação e dá aquele grau de ardor, de picância que a gente tem quando coloca na boca. E sabe que durante muito tempo, essa capsaicina ela foi usada para tratar doença. Sabe por quê? Porque estimulando a salivação, ela vai deixar as gengivas mais saudáveis e vai limpar um pouco das bactérias que ficam na nossa boca depois que a gente come.
Quando você pensa em pimenta, eu tenho certeza que você na mesma hora fala: ah, picante, ah, eu não gosto, ou ah, eu gosto, eu amo, eu odeio, enfim. Mas a pimenta, ela assim como o sal, também serve para acentuar o sabor do alimento. Claro, se usado com moderação. Você pode sim ter um grau de picância na pimenta, que vai dar aquele ardor. Agora, se você colocar menos quantidade, ou se você escolher a pimenta certa para cada tipo de preparação, você não vai ter a picância, você vai ter o realçamento do sabor do alimento. Olha que interessante. Bom, e chega de contar a história, vamos logo saber quais são os principais produtos produzidos com pimenta lá no México. O primeiro, sem sombra de dúvida, chama chiles en nogadas. Esses chiles são encontrados em Puebla e é uma espécie de pimentão recheado com carne, frutas secas e um monte de especiarias. Pode chegar a ter mais de 30 ingredientes e normalmente é servido com molho à base de nozes e é super tradicional no mês de setembro, quando o México comemora a sua independência. Sabe que tem um filme bem famoso chamado Como Água para Chocolate. É bem antigo, mas eu acho que se você não assistiu, você já deve ter ouvido falar. Nesse filme tem uma personagem que transfere as suas emoções para os alimentos que ela produz, que ela cozinha. Ela veio ao mundo, na verdade, quando a sua mãe estava picando cebola na cozinha. E por isso ela teve uma espécie de magia que ficou com ela a vida inteira. E nesse filme você tem uma receita de chiles en nogadas que é sensacional. Vale a pena procurar e fazer depois. Já aproveita, quando você fizer, me conta aqui nos comentários como é que ficou a sua receita. Falando ainda sobre filmes, tem o famoso Chocolate com Pimenta. Esse tem até uma novela que foi feita aí há um tempo atrás, né? Mas no filme, a moça tem uma fábrica, como se fosse uma fábrica, uma lojinha que faz chocolate, e ela coloca pimenta no chocolate. Pra que serve a pimenta? E aí você pode perguntar, mas é tradicional ter pimenta em chocolate lá no México? Sim, é tradicional. A história não é só do filme, é bastante comum. Porque lembra que eu disse que é um realçador de sabor? É para isso que serve a pimenta no chocolate, para realçar ainda mais o potencial de sabor do cacau. Eu vou contar também que muitas pessoas, incluindo eu, colocam uma pitada de sal toda vez que vai preparar algum produto à base de chocolate. Faz o teste, gente, fica incrível. Claro que dependendo do tipo de pimenta que você usa para colocar no chocolate, vai também dar um grau de picância. Mas o doce do chocolate, o amargo do chocolate, a untuosidade do chocolate, que vem da gordura da manteiga de cacau, vai balancear essa picância. Então o chocolate fica realmente gostoso. Se você nunca provou, prove, você não vai se arrepender. Outro produto que tem aos montes no México e que inclusive eu falei no episódio 1, que tá aqui, ó, dessa mesma série, são as salsas, seja verde ou seja vermelha. A verde é usada com um tipo de pimenta que eu já te conto e a vermelha é usado outro tipo de pimenta. A salsa, na verdade, não é de pimenta, ela é de tomate. Normalmente, o mexicano enriquece o sabor com pimenta. Depois disso, você vai encontrar muitos doces com pimenta. Pirulito, bala, chiclete, pipoca, algodão doce. É muito comum, principalmente aos finais de semana, os mexicanos irem para os parques e comprar esses doces para as crianças. Come adulto e come criança, mas é bem comum para as bandas de lá. Tem também um molho chamado Cholula. Esse molho tem para vender aqui no Brasil. Você encontra em vários mercados, talvez os mercados um pouquinho mais gourmetizados, mas você encontra para vender esse Cholula. É um molho de pimenta originário de Puebla e normalmente acrescido de alho. Ele pode ser picante, mais ou menos picante, mas normalmente é uma picância intermediária, que dá para comer. Se você for um pouco sensível à pimenta, você põe menos. Se você não for sensível, com certeza você vai querer colocar bem mais. E o último produto super tradicional de pimenta é o Tabasco. Mas você vai ter que ficar comigo mais um pouquinho para eu te contar a história desse molho. E antes da gente fazer nossa rota pelo México, eu quero contar um pouco para você sobre o processamento da pimenta. Como é que a gente faz? Como é que a gente colhe essa pimenta? E depois de colher, como que a gente manipula isso? Bom, a primeira fase do processamento chama limpeza. Essa limpeza ela precisa ser feita com luvas. Ou uma dica, se você estiver em casa e for limpar um pouquinho só de pimenta, você pode colocar um pouco de óleo na mão. A pimenta ela é hidrofílica. O que significa isso? Que ela se dá bem com água. Então eu vou te contar um segredo. Não adianta nada você comer um negócio picante e sair bebendo um monte de água, um monte de suco, um monte de refrigerante,
que não vai resolver nada. Você precisa beber alguma coisa gordurosa para conseguir tirar essa pimenta, justamente porque ela tem essa característica de se ligar com a água. A segunda fase chama secagem. Essa secagem é comum ser feita em pimentas vermelhas ou amarelas. Até tem gente que seca a pimenta verde, mas não é tão comum, porque a pimenta verde ainda está muito fresca, está pouquíssimo madura, então vai ser difícil de secar. E para secar, basta pendurar ao vento, ao sol. Às vezes tem pimenta que prefere ficar na sombra, depende aí o tipo, por mais ou menos uma semana. Aí a gente vai para a terceira fase, que é a remoção da pele. Essa remoção é muito comum que seja feita na brasa, diretamente no fogo. E depois que você coloca no fogo, você normalmente coloca dentro de um saco fechado ou de um ambiente fechado, porque ela murcha e aí fica fácil para tirar a pele. E pode deixar queimar mesmo a pimenta, não tem problema. Aí você vai escolher se você vai preferir defumar a pimenta, reservar, guardar desse jeito mesmo, ou pulverizar, que chama. Essa pulverização é para tornar a pimenta um pó. E isso normalmente é feito num pilão e depois deixa secar por um tempo. Já a defumação é feita num defumador e às vezes pode ficar dias até semanas defumando. Essa defumação vai amplificar o potencial de ardor da pimenta e vai deixar ela um pouco escurecida e, claro, com um saborzinho de churrasco de defumado. Essas são as fases então de processamento da pimenta. E aí, quando você for ao mercado comprar, se ela estiver seca, inteira, basta hidratar, em água mesmo. Lembra que ela é hidrofílica, amiga da água. Se ela estiver em pó, você usa direto, e se ela estiver defumada ou em conserva, você tem 1000 outras formas de utilizar. E claro, você também pode usar a pimenta fresca. Vamos então agora para a nossa rota das pimentas pelo México. Antes disso, não esquece, se você estiver gostando do vídeo, já aproveita e me segue no canal. Só clicar aqui no botão inscrever, ó, e você já vai saber todas as novidades. Claro, se você ativar o sininho, não esquece. Bom, então vamos contar. Primeira coisa, você vai pegar um voo daqui do Brasil para o México. E onde você vai pousar? Na Cidade do México. Lá não é característico ter plantação de pimenta, você não vai conseguir ver isso por lá. Mas você vai conseguir experimentar diversas salsas. E aí eu vou te contar. Uma salsa que é super tradicional, que é a salsa roja, ou o molho vermelho, que é feito com tomates vermelhos, e também com uma pimenta chamada árbol, que é uma pimenta vermelha com um grau de picância 7 na escala de 0 a 10 e usada normalmente seca e moída. É muito comum que essa pimenta esteja presente nas salsas. Aí você fala, nossa, mas grau de picância 7 é muito pesado já pra eu começar, né? Vou pousar no México e já vou lá ter um grau de picância 7? Então, mas lá na Cidade do México você vai conseguir encontrar lugares com e sem pimenta, com mais e menos pimenta. Então não deixa de provar. E prova um que tenha bastante pimenta para você ver se você se adapta, de repente você adora. Essa pimenta árbol, ela normalmente é plantada no norte do México. Como não tem voo direto do Brasil para o norte do México, eu te recomendo parar na Cidade do México. Agora, claro, se você quiser pegar um voo interno, vá para a região de Nuevo León. Essa região tem uma plantação bem grande dessa pimenta árbol, que lá também é conhecida como bico de pássaro. Saindo da Cidade do México, você vai pegar um carro e vai para Puebla. Não é longe, rapidinho, em 3 horinhas você chega lá e lá tá o berço da cultura mexicana, que eu já falei nos outros 3 episódios. Eu não me canso de falar de Puebla, porque realmente é um lugar sensacional que vale a pena a visita. Lá em Puebla, você vai conhecer os chiles em nogadas. É de lá que vem esse prato tão famoso aí que foi imortalizado no filme que eu falei pra vocês agora há pouco. Esse prato é feito com uma pimenta chamada poblano, que tem nota 3 de grau de picância, então não é uma pimenta picante. Se você estiver no Brasil e não conseguir achar essa pimenta, que é bem difícil, eu nunca vi pra vender, você vai fazer com pimentão, também dá certo, que tem um grau de picância aproximado. O pimentão é um pouquinho menos, mas também quebra o galho. Lá em Puebla, você vai começar a aumentar seu grau de picância para pimenta e vai conhecer uma chamada ancho, que tem nota 4, um pouquinho mais forte que a poblano. E essa pimenta, olha que interessante, ela é usada para espessar molho, gente. Olha que coisa engraçada. Lá também você vai ampliar um pouquinho o seu grau de picância e vai para a pimenta serrano, que é uma pimenta verde com grau de picância 7, essa aí já é mais fortinha. Mas ela é muito usada para salsa verde,
que também você vai encontrar na cidade do México, mas é tradicionalíssima de Puebla. Então corre lá e prova essas 3 pimentas que você não vai se arrepender. Saindo de Puebla, você vai continuar seu rumo pelo México e vai para Veracruz. Uma cidade que é litorânea, que é linda, tem uma série de belezas, e lá você vai encontrar a famosa pimenta jalapeño. Na verdade, jalapeño fica na região de Veracruz, mas não fica na cidade de Veracruz. Fica numa cidade chamada Xalapa, que eles também pronunciam como Jalapa. É daí que vem o nome jalapeño. É essa jalapeño que, se for seca e defumada, vai fazer a pimenta chamada chipotle, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Essa pimenta é levinha, tem grau de picância 5 quando ela tá fresca. E depois que ela for seca e defumada para fazer a chipotle, ela aumenta um pouquinho pro grau 6. Agora, quando você sair de Jalapa e for efetivamente para a cidade de Veracruz, que é pertinho, você vai provar uma pimenta que é quase nível máximo, chamada rocoto. É muito mais tradicional do Peru, mas lá no México também tem. É uma pimenta alaranjada, que lá vai ser muito mais fácil você encontrar como chile manzano. Não esquece, chega lá e fala, eu quero provar essa pimenta. Agora cuidado, nível 9 de picância é que é nível foguinho, então cuidado, que você pode aí arrasar seu paladar. Saindo de Veracruz, você vai pegar rumo à península de Yucatán, que é onde está Cancún. Mas antes de chegar em Cancún, você vai parar na região de Tabasco. Agora me fala, então lá eu vou encontrar aqueles molinhos de pimenta tão famosos aí pelo mundo? Não. Esses molinhos são produzidos no sul dos Estados Unidos, em Louisiana, em New Orleans, não em Tabasco. E por que chama Tabasco? Porque durante muitas décadas, esta região de Tabasco tinha uma relação comercial com a região sul dos Estados Unidos fortíssima. E lá eles fizeram uma marca de molho de pimenta chamada Tabasco. Durante muito tempo, essa pimenta vinha da região de Tabasco mesmo, mas atualmente é tudo plantado nos Estados Unidos. Ainda pode ser que tenha alguma empresa que forneça para lá, mas não é comum. Então a cidade ficou mundialmente conhecida, mas o produto é dos Estados Unidos. Tabasco não é mexicano. A pimenta é. Agora, a pimenta de Tabasco chama Tabasco? Chama. E tem nota 8 de picância. E lá você vai encontrar com certeza um monte de molho à base de Tabasco. Claro, nenhum deles pode chamar Tabasco porque é uma marca registrada. Mas tem lá um montão de gente usando essa pimenta. E aí sim, você vai terminar a sua viagem na península de Yucatán, numa cidade chamada Mérida, que fica a mais ou menos uns 300 quilômetros de Cancún. Eu sugiro que você pare antes de chegar em Cancún, nessa cidade, por 2 razões. A primeira razão é para você experimentar a pimenta mais picante do México, a habanero, com nível de picância 10. É realmente fogo pro paladar. Lá você vai ver plantações de habanero e vai poder provar a pimenta fresca, seca, defumada, da forma como você quiser. Mas cuidado, porque realmente se você for sensível, você vai ter um problema sério. E o segundo motivo para você parar em Mérida é uma cidade linda que tem cenotes. Sabe o que é cenote? Aqueles buracos azuis que ficam normalmente no subsolo, que são tão famosos ali próximo da região de Cancún. Pois é, lá em Mérida tem cenotes que ficam na superfície, que não tem em Cancún. Então você primeiro para em Mérida, conhece esse cenote, prova habanero, vai nos museus, nas ruínas arqueológicas que são incríveis, e aí depois você pega seu carro e no meio do caminho para Cancún, depois que você tá lá pegando fogo por causa da habanero, você para em Chichén Itzá, que é onde tem as famosas pirâmides do México que você vê em foto pelo mundo todo. Aí, claro, 1h30, 2 horas depois, você vai se esbaldar nas praias de Cancún, da Riviera Maya, aquele azul infinito, delicioso, para você se liberar de toda aquela pimenta que você comeu durante a viagem toda. E hoje ficamos por aqui, espero que você tenha gostado, e ainda tem mais um episódio da série especial pelo México que logo está disponível para você. Tchau, até a próxima!